Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios teológicos, subsídios históricos, subsídios culturais, para que você tenha uma aula dinâmica, uma aula proveitosa, clara e objetiva com os seus alunos. Desde já quero agradecer os inscritos no canal, cada dia o canal cresce para a glória de Deus e os comentários positivos têm nos motivado a continuar nesta obra ajudando os professores e as professoras. Portanto, tragam mais inscritos e curtam, dê um likezinho, um joinha que ajuda muito na divulgação do nosso canal pelo YouTube. Na lição de número 4, hoje 22 de abril de 2018, o assunto é ética cristã e aborto. É um assunto considerado polêmico. Todavia, nós queremos apresentar a luz da ética cristã sobre o aborto. A nossa regra de fé e prática, a nossa lupa que olhamos as questões que estão em sociedade é a Bíblia. Então, por ela, nós vamos fazer uma análise sobre esta discussão que já vem sendo por muito tempo considerada uma das maiores polêmicas, porque envolve a vida. Agora, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, que é a Bíblia, eu quero trazer alguns fatos científicos pela própria ciência sobre o aborto, que é de todas as questões morais a mais urgente e a que envolve a vida, como a ciência, e também trazer para você como que a ciência moderna reage ao aborto. Cientista mesmo, porque o que nós temos visto na mídia, nos programas televisivos, nos artigos, nas rodas de debates, nas faculdades, são pessoas ativistas, políticos e de outras áreas que não sejam das ciências versando sobre o aborto. Então nós precisamos saber o que realmente diz a medicina, os médicos que entendem do feto, a medicina fetal, a embriologia e a biologia em si, falando sobre este assunto. É isso que eu quero fazer nesse primeiro momento. Vejam só. Em outubro de 1991, um grupo de 200 médicos conceituados da área e muito bem aceitos no meio da sociedade pelo seu conhecimento das ciências. Eles entregaram um documento à Suprema Corte Americana. E esses médicos eles diziam assim, que a vida ela começa na concepção. Opa, um ponto positivo aqui para a ética cristã segundo a Bíblia, porque a Bíblia mostra que a vida começa na concepção. Isto é, no momento que o espermatozoide penetra o óvulo, que está maduro, ele concebe. Concebendo, ali já tem vida. Então, toda e qualquer forma de aborto ali já é descartada pela nossa lente da ética cristã. A embriologia, a medicina fetal, até a genética, a perioneonatologia e toda a biologia acreditam que a vida começa na concepção. Veja só sobre a tecnologia moderna. O Dr. Bernard Nettasson, que é considerado o rei do aborto, ele, de todo aquele período americano, já tinha feito mais de 60 mil abortos. Naquele período ainda que não tinha ultrassonografia, ainda estava para existir. Ele era o rei do aborto, abortava todo mundo que procurava ele, fazia esse tipo de aborto. Com o avanço da tecnologia, ele teve uma mudança de posição do seu entendimento sobre o aborto. Por exemplo, quando surge a ultrassonografia e a fetoscopia, né, que observa o feto, e vocês conhecem sobre a ultrassonografia, que hoje já é bem comum no nosso meio, na pós-modernidade. Então, quando ele teve acesso à ultrassonografia, ele percebe que o feto respira, segundo os relatos dele próprio. Ele percebe que o feto engole, né, e ele percebe que o feto urina, que o feto se movimenta. E, segundo os relatos dele, dá para ver o coração do feto com apenas 3 semanas. Olha só como é importante. 3 semanas de concepção já dá para saber sobre o feto. Então, a partir desses relatos e destas observações, que a ciência trabalha com isso, com experimentos, com observações, são um dos métodos científicos. Então, ele muda de posição. Não, o feto é uma vida assim.
Então, com o avanço da ciência, só vem contribuindo contrário ao aborto, né? Contrário ao aborto. Agora veja, um dos pontos que as feministas, os defensores do aborto, as defensoras do aborto, até mesmo as feministas têm colocado, que muitas pessoas não têm observado, é que o feto é uma extensão do corpo da mãe e que a mãe tem direito ao seu corpo de fazer o que ela quiser com o seu corpo. E eles dizem dessa forma, ou elas dizem dessa forma, os ativistas também, que se o feto é uma extensão do corpo da mãe, é o próprio corpo em si, assim como ela corta a unha, assim como ela corta o cabelo, ela pode fazer o que quiser com o seu corpo, que é problema dela. Mas vamos trazer no campo da biologia, biologicamente falando. O que a biologia diz sobre o feto? Ele faz parte do corpo da mãe? A biologia não diz isso. A biologia diz que são dois corpos extremamente diferentes. Por exemplo, o tipo sanguíneo. Nem sempre o tipo sanguíneo do bebê é o mesmo da mãe. Se é o mesmo corpo, o tipo sanguíneo deveria ser igual, não? A mãe não pode ter dois tipos de sangue, né? A mãe, outro ponto, se o feto ele é prolongamento, extensão do corpo da mãe, por que é que o bebê pode nascer do sexo masculino? Se a mãe tem o corpo feminino, né? São diferentes, são corpos extremamente diferentes. O corpo masculino é diferente do corpo feminino. Não vou trazer os pormenores aqui porque não é objetivo isso, mas para pontuar essa realidade da diferença do corpo da mãe, do corpo do bebê, tipo sanguíneo, etc, para vocês observarem que a questão da extensão, prolongamento que os feministas e os ativistas colocam como defesa para o aborto, ele não bate segundo a biologia. Outro ponto que a gente pode destacar aqui é a placenta. É a placenta que evita que o bebê seja rejeitado como um tecido estranho. É a placenta que ela protege o pequenino. Ela envolve o feto e ele ali envolto, parece que quase que independente, né? Ele já vai produzindo, recriando seus próprios órgãos do corpo, que são diferentes dos órgãos da mãe. Então a placenta em si tem essa proteção, porque se não fosse a placenta, o feto seria um corpo estranho dentro da mãe, e esse corpo estranho seria um repelido, ele seria expulso. Outra questão que é também muito comum no Brasil é sobre o embrião. O embrião é uma pessoa. Os que defendem o aborto dizem que não, que o embrião não tem nada a ver com a personalidade, não é pessoa nem nada, e eles querem esse embrião para poder fazer pesquisa, e o objetivo do embrião não é somente as pesquisas com resultados positivos para aqueles que precisam ter a sua saúde física recuperada. Não, senhores, o embrião, a maior propósito do embrião é o estudo sobre a clonagem. Então não são objetivos comuns, eles querem clonagem. Mas a discussão é, o embrião é uma pessoa, o embrião ele é somente uma pessoa em potencial. Tem diferença de uma pessoa para uma pessoa em potencial. Uma pessoa em potencial pode tornar-se a ser pessoa. Alguns defendem que o feto até 15 dias não é nada. A partir de 15 dias em diante é que ele já começa a ser estudado como uma pessoa que tem vida. Significa dizer que antes desses 15 dias você pode tirar, pode fazer o que quiser. Que é uma abertura ao aborto. E, pasme, tem até teólogos que defende essa ideia. Agora, dizem que o feto não tem vida, né? Ele não tem uma vida significativa, não tem vida social, então por que não tirar, não matar, não ser pró-aborto se o feto não tem vida? Portanto, o feto não tem vida, nem tem uma vida ativa social, ele não tem direito nenhum. Se ele não tem uma vida em sociedade, quais são os direitos dele se ele não tem? São outras questões colocadas pelos ativistas para dizer que o aborto é legal. Agora eu pergunto, quem define, quem julga uma personalidade, uma pessoa, se tem vida ou se não tem vida? Quem é que faz esse julgamento? Baseado em que eles trazem essas questões? Sobre personalidade, desenvolver-se gradativamente. Quem faz esse julgamento? Ou uma pessoa, ela é criada por Deus. Nós sabemos pela Bíblia que todos são criados por Deus. Então é Deus que faz distinção e coloca na Bíblia o valor, né, da vida para
inclusive o feto. O que ocorre no aborto? Quando a gente começa a estudar, tem vários livros versando sobre isso. Esse dia eu estava lendo sobre um dos livros falando sobre o aborto, 2 pastores teólogos americanos. Eles estavam dizendo, quando surgiu a ultrassonografia, eles fizeram uma filmagem, com avanço tecnológico, né? Fizeram uma filmagem de um aborto, né? Que ele gerou um filme. Vocês podem acessar, o professor, a professora pode acessar, o nome do filme é chamado O Grito dos Inocentes, que é através das micros câmeras colocadas dentro do útero. Eles podem ver todo o movimento, o ato em que o feto ele é abortado. E quando esse filme foi passado na América, isso já faz muitos anos, o maior abortista do mundo não conseguiu assistir o filme inteiro por causa da crueldade que o feto possuía. E também em decadência do próprio feto tentando a sobrevivência. E ele não consegue assistir o filme. Procura nas redes sociais aí sobre o Grito dos Inocentes que vocês vão ouvir. Agora, deixa eu trazer os pormenores. Na época, logo que surge a tecnologia, a ultrassonografia e outros aparelhos que hoje em dia são um avanço, né? Hoje o aborto não é mais como na década de 70. Mas trazer alguns pormenores sobre a década de 70, que foi uma época muito conturbada em relação ao aborto no mundo inteiro. Então, os aparelhos de abortos, nesse período, década de 70, era tubo de sucção, de sugar, colocava um tubo nos órgãos genitais femininos para puxar o feto. É chamado aparelho de sucção. E esse aparelho ele é maior do que um sugador de um aspirador, 25 vezes mais. Então ele puxava violentamente o feto com tudo do útero da mãe em questão de 10 minutos. Era só colocar o aparelho de sucção, que era 25 vezes mais potente do que um aspirador de pó, e ele puxava o feto com uma violência extraordinária. Na década de 70, eles passaram ainda a usar outros tipos de método, né? Por exemplo, o método salino. O feto de 7 meses era injetado sal no saco amniótico. E esse bebê era todo queimado através do sal ingerido no saco amniótico. E ele morria cego, a pele queimada pelo sal, as queimaduras no bebê. Eram métodos que eram colocados para poder fazer o aborto. Outro tipo de método era a prostaglandina. O que era prostaglandina? Veneno no útero, parando a respiração do feto. Então eles injetavam veneno no útero e o feto parava de respirar e morria por causa do veneno causado no seu organismo. E temos testemunhos, né? Eu estive lendo esses dias, quando estava fazendo a pesquisa para esta lição, sobre os testemunhos de mulheres abortistas. Algumas delas disseram que no momento do aborto sentiram seus bebês se debatendo, querendo a vida. E elas dizem que isso é inesquecível, ficou por muito tempo na mente, e ela querendo imaginar como que é o seu bebê se debatendo para sobreviver, como se estivesse tentando fugir da morte. Os médicos da infusão salina dizem que há um grande movimento uterino. Os próprios médicos dizem isso, quando colocavam o sal para que o bebê morresse queimado, como a dor é muito grande, isso significa que ele sente dor, havia um movimento no útero extraordinário. Os médicos percebiam como as mães percebiam. Então são testemunhos em relação ao aborto. Eu estava lendo de Nancy Diomain, era uma jovem menina, no período ela tinha 22 anos de idade. Ela dá o seu testemunho que quando foram fazer um aborto, quando ela foi fazer um aborto, disseram para ela que era normal, que ela não ia sentir dor, que o menino não tem vida. Ela é uma jovem de 22 anos, não tinha experiência na área, e nesse período, faz tempo já, faz anos, não tinha as explicações que temos hoje. A medicina não era avançada tanto quanto. Então, houve ultrapassa muito engano para que ela pudesse fazer que fosse normal, não tinha resquício nenhum, não tinha trauma, não tinha nada. E foram fazer esses métodos, eu não me lembro qual que é o método que ela usa para poder abortar, mas parece que é a questão do sal também, o sal no saco amniótico. E então ela disse que
naquele momento ela percebe um movimento muito grande, testemunho dela, ela dá o nome, etc. Que o feto se movimenta e ela sentia a perninha batendo, a mãozinha, e os médicos precisaram sair da sala enquanto ela ficava tendo essas convulsões, e ela então começou a chorar. E ela, no testemunho dela, contando isso, como seria minha filha, etc. e tal. Quando os médicos, as enfermeiras voltaram na sala, ela já estava com a bebê, era uma bebezinha, não me lembro quantos meses, mas na mão. E ela olhava a bebê toda queimada pelo sal, agora sem vida, né, morta. E ela começa a relatar dizendo da seguinte forma: puxa lá, vida, tirei uma vida. E o que mais causa comoção no testemunho da Nancy é que ela diz assim, que ela ficou com muito tempo na mente sobre a vida da filha que ela teria, mas as enfermeiras arrancaram violentamente a menina das suas mãos e jogaram no lixo, literalmente jogaram no lixo, e aquilo causou mais traumas para ela. E essa questão da metodologia do aborto trouxe infecções para o intestino dela, para o útero. E ela voltou várias vezes e foi preciso tirar o útero. O resultado do aborto é que nunca mais ela pôde ter um filho ou uma filha. E os traumas que ficaram, ela ficou com sentimento de culpa. E mesmo ela tratando psicologicamente, muitos anos, ela ficou ainda com ódio de si mesma, ódio das pessoas que apoiaram, ódio dos médicos, ódio das enfermeiras, ódio dos familiares. Então nós observamos que as consequências do aborto é muito maior do que ter a criança em si. E nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tipo de consequência, porque já é comprovado, inclusive cientificamente. Em 1973, o aborto ele foi legalizado nos Estados Unidos. Por que eu estou trazendo os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ele é um reflexo para a sociedade mundial, inclusive do Brasil. Nós costumamos copiar muitas das questões americanas. Na época, os riscos, na época que foi liberado o aborto em 73, os riscos eram perfuração no ovário, perfuração na vesícula, perfuração do útero, perfuração do intestino, as infecções. Isso aí, se fosse trazer as estatísticas, eles mapearam isso, eles esconderam isso. Por muito tempo as estatísticas eles colocavam como se fosse pífia, mínima, não tinha consequência nenhuma nas estatísticas. Mas por trás dos bastidores, depois de muito tempo, eles vieram a dizer que realmente essas estatísticas de perfuração era como se fosse quase que normal em todos os abortos. Então observe a gravidade da situação abortista. Depois da legalização em 1989, Julius Forgel é o nome do indivíduo. Ele disse que depois da legalização, ele já tinha feito em 89 mais de 20 mil abortos. Só um cidadão americano, só um médico americano, ele já tinha feito mais de 20 mil abortos. Agora, uma outra pesquisa que eu estava lendo era de Wanda France. Ela relata as consequências do aborto. A primeira coisa são consequências psicológicas. Se não há consequências físicas, que a gente sabe que há inúmeras, eu não quero elencar nenhum aqui porque não é objetivo trazer os pormenores das consequências físicas, mas pelo menos pontuar alguma coisa aqui, como eu já tenho pontuado. As consequências psicológicas, elas são certas. Por exemplo, traumas. As mulheres viver com trauma era praticamente comum em quem fazia o aborto. Isso foi feita pesquisa através da psicologia, da psiquiatria. Ansiedade é um outro tema trazido para as mulheres, a maioria delas que abortam. A depressão. E um outro ponto que eu considerei muito importante é a propensão para o suicídio. A pessoa que faz o aborto fica pensando em como o bebê morreu, a dor que ele viveu, as consequências, e começa a se culpar que ela em si merece a morte, e muitas delas cometem o suicídio. Isso tudo são consequências que é considerado consequências psicológicas. Então não é esse mar de flores que é pregado, divulgado pela mídia, pelas redes sociais, pela esquerda e pelos movimentos ativistas. Não é esse mar de flores.
A verdade precisa ser dita. E eu estou trazendo estatísticas e verdades científicas, comprovadas cientificamente. Por isso que eu disse no princípio deste vídeo, que traria, antes de mostrar alguma coisa sobre a ética cristã, comprovando biblicamente, trazer estatística e pontuações feitas pela própria ciência, e não por jornalistas, não por ativistas, mas pela própria ciência. Um outro destaque que eles querem colocar é o aborto dos deficientes. Inclusive, tramita no tribunal sobre o aborto de ancefálico, pessoas ou bebês que nascem sem cérebro. A gente vai matar? Eles não são humanos? A gente pode observar os pais que têm filhos deficientes. Eles não rejeitam seus filhos deficientes. Eu tenho amigos que têm filhos deficientes desde que nasceram, já são adultos e eles amam. E não querem, não são eles que estão propagando ou evocando o aborto, não os senhores. Por que então essa questão colocada sobre os deficientes? Exatamente, é o movimento ativista que quer essa legalização, em detrimento a uma ideologia marxista antibíblica. Esse é o objetivo. Então não são os pais que têm os seus bebês deficientes, não são esses. Esses não têm o relato dele pedindo aborto, querendo matar os seus bebês deficientes. Não tem. Né? Então nós podemos observar este ponto aí a esta altura. Os ativistas dão exemplo do hóspede, né? Quando querem falar do aborto. Mas você está em casa, você tem um hóspede, e o hóspede chega e começa a abusar da sua geladeira, vai no seu fogão, vai no quarto, você manda na sua casa, você quer despedir o hóspede, você despede. Então assim também, dizem eles, é a mãe ela tem seu corpo, tem a sua casa, aí chega o bebê intruso, ela quer, e o bebê intruso é uma gravidez indesejada, segundo eles, então ela quer despedir, ela pode despedir o bebê. Agora, a infelicidade nessa comparação é que 99% do aborto, o hóspede é convidado sim, através do sexo permitido. Se a mãe fez sexo, ela está dando permissão para que haja uma gestação, se ela não está fazendo uso de preservativo, ou evitando de qualquer forma. Então ela está dando legalização para que o hóspede venha. O hóspede não é indesejável. O aborto em caso de estupro é um outro tema que é defendido pelos ativistas. Eles dizem exatamente isso, é um aborto por estupro, é indesejado, a mãe não queria, a mãe não pretendia, a mãe não planejou. Se ela não quer o feto, por que não abortar? Mas a grande questão é, por que matar o bebê? Ele não é culpado do estupro, e sim é o estuprador que deve ser punido, não o bebê. Né? O estupro ele não justifica o assassinato. Então quer dizer, se você aborta e remove a perversão, se a gente abortar, o estuprador retira a consequência da mãe, você matando o bebê, vai retirar as consequências da mãe ou não? Então o bebê em si ele não tem a culpa. Não é culpado pelo estupro, e mesmo que eles causem o aborto, façam o aborto, não vai remover a perversão, não vai trazer as consequências de volta. E mesmo eles colocando esse tema sobre o estupro, são raros casos de gravidez por estupro, é 0,0 alguma coisa, porque parece que todo dia tem mulher sendo estuprada e já fica grávida. São raros casos, é mínimo. Dificilmente acontece, a não ser que esteja algum assassino, algum estuprador, que eles estejam percebendo o dia que a mulher está fértil para poder estuprar, para haver uma gravidez. Agora, quando ocorre o estupro e há uma gravidez, o tratamento médico deve ser imediato. Isso a gente tem que auxiliar. Ou a gente tem que falar sobre isso aí. Os professores, a professora devem conversar sobre isso com seus alunos, suas alunas, para que passe isso para a sociedade. Aconteceu o estupro, corre para o médico, porque a primeira coisa é a prevenção, tomar remédios para que haja uma prevenção nas doenças sexualmente transmissíveis. E o remédio em si também para evitar a gravidez, aí é correto. Você tomar remédio para evitar esse tipo de gravidez indesejável, para que não venha a vida, porque vindo o feto ou vindo a gestação, já vem a vida. Então nós não temos o direito sobre a vida. Aí entra de novo as lições que nós estudamos, principalmente sobre os direitos humanos. Todo ser humano tem direito à vida. Então como fazer? A melhor opção ainda é
deixar o bebê nascer e fazer uma doação. Você doar, tem quantos pais na fila, quantos casais na fila querendo adotar um bebê? São inúmeros, a gente sabe, são inúmeros. Então ainda é a solução mais adequada em relação à vida, em detrimento à vida, né? A fazer doações. E nós temos testemunha de pessoas que foram estupradas e deixou o bebê nascer, e hoje essas pessoas têm uma influência grande na sociedade, que levam uma vida totalmente digna, porque deixaram a vida existir. Veja o que a ciência fala sobre o óvulo humano fertilizado. A ciência diz que é 100% humano. Isso é um fator genético, comprovado pela genética. Então o óvulo, ele tem 23 cromossomos, o esperma 23 cromossomos, o adulto 46 cromossomos. Então vejam, o óvulo fertilizado, ele é praticamente um ser humano, tem uma vida. Agora, do óvulo fecundado até a vida adulta não se acrescenta mais nada. A única coisa que vai se acrescentar é comida, água e oxigênio. 40 dias da concepção, a medicina diz que já é possível observar e ver, perceber as ondas cerebrais. 40 dias. Então, esta é o testemunho da ciência. E se a gravidez for de risco, é outro ponto que os abortistas colocam. Necessita um aborto? Vai correr risco com a vida da mãe. Por exemplo, na tuba de falópio, né, que é a gravidez ectópia, que o bebê vai nascer nas tubas de falópio, vai causar a morte da mãe se não for retirado. Aí eles querem defender. Então tem que ter um aborto. Sim, lógico, e vai fazer uma opção pela uma das vidas, né? Se deixar as duas, que a gravidez ocorra, as duas vidas correm o risco, tanto do feto como a da mãe. Então a gente opta por quem? Por quem está vivendo, tem uma vida mais ativa que a mãe. Não porque a vida seja maior, seja melhor, não. Mas pelas consequências, mede-se as consequências, né? De salvar a mãe. Mas a intenção ali não é matar o bebê. Essa é a diferença, que os abortistas, a intenção é matar o bebê, para que a gravidez acabe. Então, a intenção é que vale, a intenção não é a morte, a intenção é salvar a vida da mãe. Então, é diferente essas consequências. Agora, a lição vai trazer, vocês vão ver, ela vai trazendo as explicações do que é aborto, o que não é, e também pontuando sobre o que a Bíblia diz. Se você olhar no Salmo 139, 16, o salmista fala assim: teus olhos me viram a substância ainda informe. Essa palavra informe no hebraico significa golem, que é a primeira parte do estado embrionário, são as 4 primeiras semanas. Então, nós vemos a Bíblia defendendo a lente da ótica cristã, né? A ética cristã em si está defendendo. Jó 31 e 15, Deus forma o feto na madre, diz o próprio patriarca Jó. Se você olhar ainda, o professor e a professora, ler no Salmo 78, 5, 6, demonstra o cuidado de Deus com os filhos que hão de nascer. Isso é o feto. Deus, ele cuida até mesmo do feto. Por quê? Porque ele é uma vida e Deus preserva e cuida da vida. Ele é o autor da vida. Em Atos 17, 28, fala: Deus é antes da vida. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Deus é o autor da vida. Ainda Atos 17, 25 fala que Deus é quem dá a vida a todos e dá a respiração. Então, se ele é soberano, ele é responsável pela vida, é o autor da vida. Quando olhamos no Salmo 24, temos ali a soberania de Deus, do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E ainda Zacarias 12 fala que é peso da palavra do Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Então, são relatos bíblicos. Ezequiel 18,4 fala que todas as almas são minhas, a alma do Pai, a alma do Filho. Deus é quem tem a propriedade dessas almas. Provérbio 31, nós abrimos a boca pelos indefesos, né? É o clamor de Salomão falando isso. Abrirmos a boca pela defesa dos indefesos. Quem não consegue fazer sua defesa? O feto. Nós podemos aplicar este versículo ao feto. E ainda Provérbio 24 fala: livra os que estão sendo levados para a morte. Quem está sendo levado para a morte? Podemos aplicar este versículo ao bebê, ao feto que está para nascer. Em Mateus 18 fala: nenhum destes pequenos se percam, em relação ao feto pequeno.
pequeno deve ser preservado também. E Lucas, nós temos ainda um outro relato, Lucas 1:31, na concepção de Jesus que se tornou homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, concepção. Então ali ele se torna homem na concepção. A Bíblia ensina que o feto no ventre tem o mesmo valor da vida adulto. Quando nós olhamos Êxodo 21, 22 a 25, está relatando assim, 2 homens brigarem e uma mulher grávida estiver perto. Se a mulher abortar, se esse aborto vier com vida, o bebê não morrer, ele tem que pagar uma indenização para a mãe. Agora, se o aborto vier com morte, o bebê morrer, a mulher aborta e o feto morre, aí vida por vida. Então, o mesmo valor do bebê é o valor da vida humana, vida por vida. Então, prova o mesmo valor. O 6º mandamento em si, ele diz, não matarás ou não assassinarás, né? Que é sobre o assassinato. E a própria vida, ninguém pode atentar sobre a sua própria vida. E o feto, cientificamente, é humano. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, nós não podemos atentar sobre a nossa própria vida. Não tenho o direito de tirar a minha própria vida, que é a questão do suicídio que nós vamos estudar ainda em lições posteriores. Portanto, professor e professora, eu agradeço a você por se inscrever no meu canal, curtir, comentar, que Deus em Cristo vos abençoe, continue divulgando o nosso trabalho, o nosso canal, e que o Espírito Santo possa dirigir as suas aulas de uma forma extraordinária, que essas lições venham clarear a mente dos alunos. Que Deus em Cristo vos abençoe.